Nanomachine, Novel, capítulo 25. O segundo teste foi uma batalha entre formações de grupos. Eles tiveram que competir uns com os outros através das 12 formações que treinaram. Exigia a cooperação de cada indivíduo e as decisões precisas do líder. Eu te ensinei o suficiente. Tudo depende de você agora. Está claro? Mado. Cada instrutor deu suas palavras finais aos seus respectivos grupos. Começando há alguns dias, cada grupo foi conduzido por seus líderes para praticar as formações. Os instrutores não estavam envolvidos na última parte do treinamento. Antes de passarmos para o próximo teste, vamos escolher com quem lutar na loteria. O guardião esquerdo Leia Mendy falou no palco. Como expliquei anteriormente, do primeiro ao quarto, do quinto ao oitavo, do nono ao 20º. 4 grupos escolherão na loteria para escolherem com qual grupo irá competir. Ele explicou como o teste estava indo há 3 dias. Quando os líderes subiram no palco, os alunos começaram a resmungar para si mesmos. Os líderes do segundo e terceiro grupos mudaram. Eles também mudaram. O segundo e o terceiro grupos mudaram de líder. Além de Shun Muyan do clã sábio no primeiro grupo, e o 72º cadete no quarto grupo, o segundo e o terceiro grupos tinham líderes de grupo diferentes. HMPH. Apenas 2. Leia Mendy, no entanto, não pareceu surpreso. Logo, a batalha foi decidida entre os 4 grupos, primeiro contra terceiro. Segundo contra quarto. O primeiro e o quarto grupo gritaram com entusiasmo. Como havia sido decidido, Leia Mendy gritou, próximo. Líderes do quinto ao oitavo grupo, por favor, subam. Os líderes de cada grupo subiram rapidamente ao palco. As pessoas murmuraram enquanto os 2 grupos também haviam trocado líderes. O oitavo grupo também teve um líder diferente. Oh! Leia Mendy parecia intrigado. Ele pensou que o líder do oitavo grupo não teria mudado, já que era o príncipe Shun Mukeum, mas mudou para um indivíduo inesperado. Shun Yeun. Era a etiqueta preta no 7, Shun Yeun. E o líder do quinto grupo, Shun Onryo do clã Luxúria, também ficou chocada com essa mudança. Eu avisei muito. Idiota. Ela amaldiçoou Shun Mukeum. Por outro lado, Yeun não conseguia acreditar no que havia acontecido. Ele não achava que seria escolhido como líder apenas até ontem à noite. Ontem à noite, perto do final do treinamento da tarde, muitos grupos partiram para treinar para o próximo teste. Alguns grupos não o fizeram porque temiam que os outros grupos espiassem suas táticas, e o oitavo grupo era um desses grupos. Shun Mukeum, a quem não faltou potencial como líder do grupo, já decidiu a tática e despediu-se do seu grupo. Shun Mukeum. E quando Shun Mukeum ia treinar suas artes marciais em uma área remota, alguém o chamou. Ah, é você. Era Shun Onryo do clã da Luxúria. Shun Mukeum tentou passar por ela, mas Shun Onryo rapidamente se aproximou, bloqueando seu caminho. O que você está fazendo? Eu chamei você. Você pode pelo menos parar para perguntar por quê? Ao contrário de Yeun, os príncipes dos 6 clãs se conheciam e interagiam entre si com bastante frequência. O que você quer dizer? Você e sua arrogância. Shun Onryo suspirou e Shun Mukeum respondeu mal-humorado. Eu pensei que você disse que o clã leal é estúpido. Ele ainda se lembrava do dia em que enfrentou Yeun na entrada do dormitório. Ah! Claro, vou ser breve. Ouça. Ela não gostou de como Shun Mukeum estava agindo, mas achou que precisava dizer isso e puxou as mangas para mostrar o linho enrolado em seu braço. Shun Mukeum perguntou, você se machucou? Pelo que Shun Mukeum sabia, ninguém mais poderia machucá-la além dos príncipes dos 6 clãs. Sim. Ontem. Eu estava treinando sozinha e alguém me emboscou. Vocês? Emboscado? Quem em sã consciência faria tal coisa? Shun Onryo era mais fraca do que os príncipes dos 6 clãs, mas ela ainda era muito mais poderosa do que qualquer um dos outros alunos da academia. O assassino cobriu o rosto dele. Não sei quem é. Qualquer que seja. Então você foi ferido por algum covarde insignificante. Eu te avisei. Eu nunca baixei minha guarda. Ela estava no meio do treinamento, então estava bem preparada. No entanto, o atacante era igual ou talvez mais poderoso do que os príncipes dos 6 clãs. Então, você se machucou, e está me dizendo para ter cuidado. Se o assassino vier atrás de mim, eles podem atacar você também. Estamos no mesmo grupo concorrente. Shun Mukeum franziu a testa. Você sabe que os 4 grupos vão competir entre si,
certo? Sim. Sempre podemos escolher a loteria com todos os grupos. Por que você acha que estamos limitados a 4 grupos? O que você está falando? Poxa. Tente pensar uma vez. Se você o reduzir a 4 grupos, então você pode adivinhar contra qual grupo você pode estar lutando. Shumukelm então pensou por um segundo e disse: Você quer dizer que, ao derramar informações, a academia está forçando cada grupo a atacar outro líder de grupo? Bem, você realmente é estúpido. Sim. Se o líder estiver fora da formação, será difícil para aquele grupo competir. Shunryu adivinhou que Liao-Meng compartilhou intencionalmente as informações, fazendo com que os grupos tentassem atacar outro líder. E seu palpite se tornou realidade quando ela foi atacada na outra noite. Bom, amanhã é o dia da prova, então não aproveite para treinar sozinho. Não quero ver nenhum príncipe sendo expulso após o segundo teste e envergonhar todos nós. Ela poderia ter ignorado isso, mas ela veio avisá-lo pelos velhos tempos. Shumukelm acenou com a cabeça. E quando ela saiu, Shumukelm acatou seu aviso e levou Jaeun com ele para praticar. Perto da meia-noite, Yeon terminou seu treinamento de simulação e estava voltando. Eu ainda tenho muito a aprender. Ao contrário do que ele estava dizendo, ele agora tinha a habilidade de derrotar o Avatar cerca de 60% das vezes. Ele ainda não havia alcançado seu objetivo de vencer facilmente, mas agora estava mais acostumado a usar suas habilidades com a lâmina. Quando ele estava descendo para voltar, ele ouviu o som de uma luta. Depois de ouvir o grito curto, ele correu em direção à fonte. Quando ele chegou lá, havia uma figura caída no chão e outra lutando. Estava muito escuro na floresta para descobrir quem era quem. Nano. Ative o modo de visão noturna. Ativando o modo de visão noturna na visão do usuário, a exposição à luz nos olhos de Yeon aumentou imediatamente e ele foi capaz de ver tudo claramente. Shumukelm. Aquele que estava sendo atacado enquanto mal conseguia se defender com ferimentos era Shumukelm. Ele estava lutando contra um homem mascarado, mas o homem parecia muito poderoso. Ele estava pressionando Shumukelm com um ataque poderoso. Droga! A perna direita de Shumukelm estava machucada, mas ele estava se segurando muito bem. No entanto, era apenas questão de tempo. Como esperado, Shumukelm tentou dar vários passos para trás, mas caiu após perder energia na perna. O homem então investiu para apunhalar a perna esquerda de Shumukelm e Yeon gritou: Pare! Ele não gostava de Shumukelm, mas não suportou perder o líder do grupo um dia antes do teste e atacou. O homem então parou e balançou a espada em Yeon. No entanto, Yeon podia ver tudo claramente, então ele se abaixou para evitar a espada e atingiu o estômago do homem mascarado com sua habilidade de lâmina. Depois de tocar no estômago, o mascarado recuou rapidamente para colocar alguma distância entre eles. Yeon ficou surpreso. Ele recuou no momento em que o toquei. Era difícil adivinhar quem era o poderoso homem. O homem estreitou os olhos enquanto olhava para Yeon e se virava para fugir. Yeon pensou em persegui-lo, mas desistiu. Shumukelm estava no chão, e outro aluno também estava no chão com sangue escorrendo da cabeça. Ei, você está bem? Camponês? Droga! Como fui atacado por um homem mascarado, devo simplesmente deixá-lo aqui. Yeon afastou seus pensamentos e ajudou Shumukelm e outro aluno a voltar rapidamente para o dormitório. Os alunos do 8º grupo ficaram em silêncio com expressões sérias ao ver seu líder e outro membro com ferimentos graves. O aluno cuja cabeça estava sangrando era Jaeun. Enquanto limpava o sangue da cabeça de Jaeun, ele perguntou a Nano: Ele está bem? Escaneando a entidade ferida, o médico não estava no consultório agora, então ele só podia contar com o Nano, encontrado o corte feito de uma espada. 4 centímetros de comprimento, 2 milímetros de profundidade. Requer limpeza da ferida e costura do corte. Ao contrário de sua preocupação, o ferimento não era tão ruim. O problema era com Shumukelm. Droga! Ele estava segurando sua coxa direita enquanto o sangue jorrava. Seu rosto também estava pálido de tanto perder sangue. Chame um instrutor. Sim, senhor. O Bong correu rapidamente para fora da sala por ordem de Yeon. Logo, um instrutor veio e começou a tratar o ferimento de Shumukelm, mas estava muito ruim. Ele não conseguirá andar por um tempo. As expressões dos alunos tornaram-se sombrias. O aviso de Shunryu se tornou realidade.